Olá, seres. E aí, pessoas, como vocês estão? Bora continuar a leitura de Origens de Umbanda, volume 1, do Padre Joá. Estou um pouco ansiosa e espero que vocês tenham um pouco de compreensão esses vídeos. A gente vai continuar da melhor forma. A Pequena Desbravadora. Ao iniciarmos a série de documentos históricos sobre a Umbanda, não poderíamos deixar de homenagear a desbravadora Senhora Lília Ribeiro. Contemporânea de Zélio de Moraes, colecionou um vasto material histórico comprovado pela veracidade e existência do primeiro umbandista e da primeira tenda de Umbanda no Brasil. Todas as informações documentadas com detalhes da trajetória do Caboclo Sete Encruzilhadas e Zélio de Moraes na Umbanda foram possíveis pelos relatos colhidos e coordenados pela Senhora Lília Ribeiro. Os primeiros relatos sobre a experiência de Zélio de Moraes, do Caboclo Sete Encruzilhadas e da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade deram-se como Leal de Souza em 1924 através de duas reportagens do jornal A Noite, uma relatando o impressionante caso de cura, de página 76 desse livro, e outra uma sessão de desobsessão, na página 77 desse livro também. Posteriormente, em 1932, através do livro Espiritismo, Magia e as Sete Linhas da Umbanda, o primeiro livro escrito sobre a Umbanda. Além disso, Lília debateu tenazmente em debates e reportagens as normatizações da Umbanda, efetuadas pelo Senhor Caboclo Sete Encruzilhadas, defendendo com unhas e dentes e preconizando pelo venerável caboclo. Lília escreveu e gravou depoimentos importantes, mostrando claramente a Umbanda instituída pelo Caboclo Sete Encruzilhadas. É simples, harmoniosa, sem roupagens coloridas e cheias de renda, sem adereços, sem sacrifício de animais, sem atabaques, sem cobranças, sem beberagens, sem dançarias, sem vaidades, sem festas regadas a comes e bebes, sem rituais e magias disparatados e complicados, sem profusão de oferendas e despachos. Após uma série de reportagens, Lila calou-se por muitos anos, guardando precioso material histórico que o pedido da mesma forma só poderia vir à tona após o seu desencarne. Por que a senhora Lila se impediu? Porque guardou veladamente esse material tantos anos após sem disponibilizá-lo. Após uma série de reportagens, a vivência nos diz o óbvio. As perseguições, os ataques, as decepções, as demandas efetuadas pelos que se diziam umbandistas, mas que de fato eram desarticuladores, principalmente os que deturparam tudo que o instituidor da Umbanda do Caboclo Sete Encruzilhadas normatizou. Pelo acossamento sofrido, possivelmente pelos que estavam ao seu lado, Lília recolheu-se e esperou o momento certo para tudo isso vir à baila, o que somente aconteceu infelizmente após ter desencarnado. Lília Ribeiro foi fundadora e a mãe espiritual da Tenda Espírita Nossa Senhora do Rosário. Em 1955, essa casa foi originada da Tenda de São Jerônimo, uma das 7 criadas pelo Caboclo Sete Encruzilhadas na primeira fase de expansão de nossa religião. Posteriormente, em 23 de abril de 1965, mudou a razão social para Tenda Umbanda de Luz, Esperança e Fraternidade. Era médium do Caboclo Mata Virgem. Lília Ribeiro era repórter, jornalista, editando o boletim Macaia, e foi quem deu a entrada à história da Umbanda longe dos mitos, a história real com fatos. Durante todo o período que pôde conviver com Zélio de Moraes com as suas filhas, Zélia de Moraes Lacerdas e Uméia de Moraes Cunha, Lília constituiu um grande acervo de gravações, perto de 90 fitas históricas, dentre as quais uma grande quantidade de fitas com gravações de Zélio de Moraes, do Caboclo Sete Encruzilhadas e pontos cantados na Tenda Espírita. Nossa Senhora da Piedade, verdadeiros pontos de raiz. Também constituiu vários textos sobre os ensinamentos, rituais, pontos e trabalhos executados naquela tenda e na cabana de Pai Antônio, em Cachoeira de Macaú, Rio de Janeiro. Aqui, neste despretensioso livro, disponibilizamos somente reproduções documentárias importantes sobre a Umbanda, algumas poucas fitas dos povos
dos pontos cantados na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade já veicularam vários sites e bloqueios de net. Portanto, nesse momento, queremos expressar nossa profunda gratidão à Senhora Lília Ribeiro, rogando a Deus, Jesus e Maria, Mãe Santíssima, aos Sagrados Orixás e ao Senhor Caboclo Mata Virgem, que a cubram de bênçãos e que seu espírito imortal sinta paz nesse momento precioso, pois foi concedido tudo, nesse momento precioso, pois como foi pedido, tudo está sendo disponibilizado. Nossa, gente, eu torço para que um dia eu fique boa nisso, né? A Lila dizemos: minha irmã querida, já está sendo feito, tenha paz em seu coração. Seu trabalho não foi em vão. Tudo está saindo na hora certa e frutificará, pois essa foi a vontade do Pai. Desejamos nesse momento que receba o nosso preito, do nosso amor, com essa eterna gratidão. Um beijo em seu coração, nossa pequenina desbravadora. Quis a graça de Deus, as bênçãos do Senhor, Caboclo das Sete Encruzilhadas, a anuência espiritual da vossa irmã Lília Ribeiro, que foi o desprendimento de 2 filhos de fé, Mãe Maria de Omolu, Maria Graça de Viana e Pai Solano e Filardi, a quem nós devemos o nosso respeito e gratidão, pois sem o concurso deles, nada disso chegaria a público. Dirigentes da Casa Branca de Oxalá, situada na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais, que as reportagens de Lília Ribeiro chegassem em nossas mãos e aqui disponibilizamos sem cortes e sem emendas. As reproduções documentárias e fatos históricos que comprovam acima que foi relatado está documentado com a reportagem e entrevistas com o próprio Zélio de Moraes e com o Caboclo Sete Encruzilhadas, com o pai Antônio e as pessoas que conviveram em época de início da Umbanda. Tudo documentado para a senhora Lília Ribeiro. Optamos por disponibilizar as cópias dos originais juntamente com este livro para mostrarmos que não é invenção da nossa cabeça, mas simplesmente fatos históricos com testamentos documentários. Não há argumentos. Também apresentamos várias reportagens efetuadas pela senhora Lília Ribeiro no Jornal Diário de Notícias, na época de 1970, e outras sobre a Umbanda, pesquisadas e colecionadas pelo autor, disponibilizadas juntamente com esse livro no ícone. Materiais históricos sobre a Umbanda. 100 anos depois, né? Praticamente. Transcrição das gravações está disponibilizado aqui. Disponibilizamos adiante por escrito alguns poucos relatos que achamos importantes das gravações efetuadas da senhora Lília Ribeiro, onde podemos vislumbrar na fonte as mensagens e conversas, pelo dos Caboclos Sete Encruzilhadas e do pai Antônio e de Zélio Fernandinho de Moraes. Pelos anos das fitas cassetes e falta de tecnologia, alguns trechos das gravações são incompreensíveis e não entendemos o que se fala. Um comentário porque assim, que não é pra ser entendido, não era pra ser entendido. Às vezes um ou outro trecho pode parecer rústico, mas é pelo fato do espírito estar usando sua maneira simples, peculiar e regional de expressão. Em alguns trechos das gravações, Zélio de Moraes está falando e logo em seguida fala os Sete Encruzilhadas ou pai Antônio. Isso se dá normalmente em médios com algumas dezenas de anos de trabalhos mediúnicos ininterruptos. Quem não é ininterrupto? Ai, quem não é ininterrupto, né? Eu pausei aqui pra não entrar, vou ter que deixar o comentário. Entendi. Igual um elevadorzinho, antigamente eram para as pessoas muito experientes. Será que eu já fui uma pessoa que foi um elevadorzinho na vida passada? Tem hora que eu acho que eu sou um trem bala. Graças a Deus, né? Que vocês acham que pode. Aí algumas têm disponibilizadas na íntegra, outras não. Então vamos. Ixi. Será que vai dar pra gente ler? Nossa. Não. Transcrição da fita cassete 31, gravada por Lília Ribeiro. Chegou com Deus. Chegou, acabou com 7 encruzilhadas. A gravação foi feita por ela, diretora da Tenda Umbanda de Luz e Esperança, no dia 16 de novembro de 72. Meus queridos irmãos, neste momento, vindo do espaço, permitam que nesse estudo amenizar sentimentos que estão na Terra. Encarados com seus corpos, eu estou satisfeito, porque tem gente que é feliz,
porque todos vocês vêm me ajudando na obra que tomei missão no espaço de implantar a Umbanda, a humildade, amor e caridade, aproveitando um jovem moço em meio àqueles senhores velhos kardecistas para dizer que o preto tinha direito, porque vieram da África trazidos pelos brancos, os estrangeiros que acreditavam que os caboclos eram nativos. Tomei a missão e vejo em instante grandes representações. Não estão todas, porque este Brasil afora não estão todas, porque por este Brasil afora, criei tendas de umbanda construtivas, sadias com moral, dando a graça, de graça em graça que se recebe. Do sul do país, aos estalos do norte, ouviram minha palavra e desenvolviam médios e fui criando tendas de grandes médios. Encontrei grandes médios e pude fazê-los. Incorporei bem, trabalhei na caridade, tomando a direção de uma tenda que assim foi se criando. Meus irmãos, me satisfaz estar entre vocês, porque naquele dia 15 de novembro, na Federação Kardecista, eu anunciei a tenda de Nossa Senhora da Piedade, do modo que a mãe tinha piedade do seu filho, tivesse piedade dessa humanidade. Grandes coisas foram feitas na tenda, grandes coisas eu pude fazer por aqueles que estavam com certeza crentes de que a tenda não teria vida para o que no segundo dia eu anunciasse a eles: não Umbanda, Deus comigo, mas Deus conosco. Do nosso lado será a religião deste fim de século. Meus irmãos, eu disse, eu vou levar aqui uma semente e vou plantar nas neves, e aquela árvore ficará frondosa para dar a sombra para todos os seus filhos, a todos aqueles que precisassem de uma sombra amena, os que dizem sentirem queimar o sol de crimes, vícios e paixões, que se criavam e que existiam como existem ainda hoje no meio da humanidade. A tenda de piedade foi criada e progrediu. Faz hoje 64 anos da primeira comunicação, meus irmãos. Aos meus irmãos, aqueles coronéis que me cercavam, aqueles velhos que cercavam e estavam admirados de um menino a fazer e a dizer aquilo que eu dizia, aquilo que eu pregava e anunciava. Pois bem, meus irmãos, está formada a nossa Umbanda, com um grande sacrifício, porque é preciso curar, é preciso levar aos médiuns, aqueles que se julgam deserdados da sorte, a misericórdia de Deus, o conforto para que eles compreendessem que a palavra do Espírito é a constituição nossa, que fazia harmonia dos que curavam os enfermos. Chamei Pai João, fui buscar o Orixá Malê, para comigo trabalharem e criarem tendas. Encontrei muitos descrentes. Aqui está o representante da tenda de São Jorge. Talvez vocês não saibam como Severino, um grande médium que foi, como este médium se desenvolveu. Ele era descrente. Leal de Souza, ele era descrente. Leal de Souza e a mãe de Geraldo Rocha foi pedir ao Orixá Malê para fazer um trabalho com pássaros na beira do rio Macacu. Severino, que não acreditava em Deus, também foi, meus irmãos, à vista que todos aqueles que nos cercavam, todos os que estavam assistindo a sessão, alguns já estão mortos, não podem daqui dar sua palavra, mas eu estou dizendo que aqui tem quem falta. Pois bem, meus irmãos, os pombos levados pela mãe de Geraldo Rocha e levados por Leal de Souza, o Orixá tirou-os da gaiola que estavam, e segurando eles, falou no bico do pombo: eles precisam trabalhar e eu vou avisar vocês, que é a proteção. Severino ria. Era um dia de sol, algumas nuvens corriam no espaço. Todo mundo ia apanhar chuva. Vamos mandar aqueles pombos para o outro lado de lá do rio, para que eles não se molhem, para voltarem e continuarem o nosso trabalho. Não demorou poucos minutos, a chuva caiu molhando todos que estavam ali reunidos. Passada a chuva, os pombos fugiram para o outro lado do rio. O Orixá Malê fez com que eles voltassem e tornassem o trabalho. Severino duvidava. Então, como não acreditava em Deus, o Orixá Malê, que era mais, pegou na pedra redonda na margem do rio e deu com uma pedra na testa. E ele, caiu dentro do rio. Corre e tal, não pega. Ele foi e se achou na pedra. Ele tem algum que ele trabalha e quis mostrar a ele que ele não tinha fé em Deus, mas foi como a pedra que fez dele médium dentro das matas, nas margens do rio Macaú. Olha, estava escrito Macacu, agora tá Macaú. É porque as gravações, gente. Veem vocês que a luta foi grande para formar essas tendas. Tudo se faz, mas hoje estou satisfeito porque sinto no coração de vocês que os vossos corações estão unidos ao meu espírito. E para ir aos pés de Jesus pedir perdão para que possamos ser seus alunos, seus inimigos que recebam os seus corações e um perdão para aqueles que podem desejar o mal. Acredito que o manto de Nossa Senhora virá ao agasalho de todos vocês, na Umbanda do humilde caboclo das 7 encruzilhadas. Sempre fui pequenino e pequenino continuo. Sou mais humilde dos espíritos que baixa ao planeta, tenho dito.
Tenho escrito e continuo a ser satisfeito pela Umbanda. Todo dia, de estado a estado. Umbanda hoje é grande, porque São Paulo que se criou 20 tendas, em Santos, enfim, em Minas e por aí afora, na capital da República, no estado do Rio. Nossa Umbanda continua se progredindo como aquela que eu desejo, como aquela que é preciso encontrar nessa casa, quando aqui estou trazendo ao coração daqueles que dirigem, que é a humildade, o amor que pratica a caridade. E vem encontrando e dando força aos dirigentes das tendas e aos médiuns para que esta tenda, nossa, possa sempre ser grande e ser espelho das outras tendas, porque meus irmãos, infelizmente o nosso irmão Floriano, que está ao meu lado, sabe perfeitamente disso, que a nossa Umbanda, criada por mim, o espírito só desejava encontrar de branco com roupas de pouco custo, nada de seda, nada de cores que pudessem, como eu vou dizer, o pobre ficar triste quando vocês botarem uma vestimenta. A nossa Umbanda de humildade, amor e caridade é que se pratica em nossa tenda, a tenda de Nossa Senhora da Piedade. Por isso, meus irmãos, que as outras tendas ou os umbandistas podem fazer aquilo que muito bem desejarem. Todos eles poderão fazer o que quiserem, mas eu posso garantir uma coisa, que o meu aparelho nunca aceitou a vil moeda em troca de uma cura ou de um feito, porque a vil moeda só serve para atrapalhar o homem ou mulher que é médium. E vocês, eu sei perfeitamente que existem tendas pelos cantos. Nota, pantos, é pantos mesmo, tá? Nota do autor, panto, termo que indica tudo, inteiro. Nós temos choupana no mato do velho pai João naquela época, que foi o primeiro na nossa Umbanda, um dos grandes teres, nota do autor, teres, posses, bens, homens de posse. Que bom, generais junto de mim, que podem dizer que naquela época um cheque de 1 milhão era muita coisa. Me deram um cheque de cura. Me deram um cheque por cura e eu dizia ao meu aparelho, não pegue. Botavam na minha mão e eu devolvia. Por isso, meus irmãos, que vocês possam fazer a caridade, possam receber de Deus a sua misericórdia e todo médium possa fazer o bem, curar com as suas mãos, com a sua reza. A questão é andar por uma linha reta, numa consciência pura e limpa. É não receber nada, enfim, olhar para o semelhante como se fosse o verdadeiro irmão, como um amor de irmão para irmão. Com o mentor do Espírito que baixa sobre a terra, eu saúdo a falange de caboclos que me cercam quando iniciei. Temos aqui diversos caboclos, como um cetro. Tem caboclos também de Ogum, de Xangô, que estão nas 7 linhas. Mas eu devo dizer que o caboclo das 7 encruzilhadas, que é o meu espírito, pertence à falange de Oxóssi, ao meu pai. Que Oxóssi possa tomar conta de vocês. Que Oxóssi, que o padroeiro dessa capital, abençoe vocês nesse momento. E que o pequenino espírito deseja que todos os presentes, proteção a corpos sem os negativos para amenizar os vossos males. Com fé, que tenham nesses momentos de proteção da falange de Oxóssi as outras linhas que aqui presentes para levar harmonia aos vossos lares, harmonia aos vossos corações. Talvez possam gozar a vida conforme o Pai vem falando aos seus filhos, dentro daquela humildade, dentro do amor de irmão para irmão e praticando a caridade. Lembre que eu seja decente, o menor dentre todos, humilde caboclo das 7 encruzilhadas. Eu salvo ao meu lado a Tupinambá. E há outros espíritos, 7 flechas, caboclo roxo, enfim, quantidade de espíritos de Oxóssi e de Ogum que estão presentes de Xangô. Eu felicito a vocês todos que estão na matéria para que esses espíritos comigo possam carregar o que há de ruim, invadindo e sacudindo as vossas casas de coisa que possa estar por lá, para que vocês tenham dias melhores, para que os filhos tenham mais saúde, para praticar a verdadeira Umbanda humilde, o caboclo das 7 encruzilhadas. Que a paz neste momento baixe, que se ergam para todos os passos da luz, repasse para todos vocês debaixo do manto da Nossa Senhora da Piedade. Nota do autor.
Neste momento, pelo ouvido por nós na fita, cremos ter havido a incorporação de Pai Antônio, que prossegue com o senhor Floriano. O pai saudando o salve a Umbanda. Palmas, tudo bonito. Aqui saudades eu... Ai, que saudades eu tenho. Saudade de você. Como está, Floriano? Tudo bom, meu filho? A bênção, meu pai. Tudo bom, meu filho. Como é que vai? Graças a Deus, meu pai. Estou bem, meu senhor. Talvez melhor do que aquilo que eu mereça. Não deixa de levar umas pedradinhas, né, meu filho? Muito contente de estar aqui comungando com essa vibração sublime, com esse trabalho maravilhoso que vocês da espiritualidade trazem até esta terra, para ajudarem também a carregar essa cruz. É preciso todo mundo compreender que deste mundo só se leva boas ações. Infelizmente, nós espíritos encarnados, ainda somos imbuídos de muito egoísmo, muita animalidade, por isso queremos sempre a posse de tudo. Dentre as coisas mais insignificantes até as coisas realmente mais valorosas, esquecendo-nos de que realmente nada que temos que cultivar. Isso o Senhor nos ensina: misericórdia, amor, paz, compreensão e piedade, como é também o nome deste símbolo maravilhoso de Nossa Senhora, que o Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas escolheu para batizar o primeiro templo de caridade que forma naturalmente uma pleiade de templos que vieram a seu tempo, naturalmente, por inclinação do astral superior, conhecimento das coisas espirituais e ajudar a outro lado os mais pobres, mais humildes a carregarem as suas cruzes com mais entusiasmo, com mais força, para que assim a Umbanda e o seu Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o Senhor, vieram inaugurar nessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro e pudessem realmente, ou na terra de Araribóia e Niterói, que são de tal maneira que foi como uma clarina no raiar de uma nova era que se expandiu distante. Por isso nós estamos aqui comungando aos 64 anos dessa vida laboriosa e dessa vida intensa de muita renúncia para o seu aparelho, que é naturalmente o espelho para qual todos nós, filhos ou não da Umbanda, todos nós que queremos progredir, todos nós devemos nos espelhar, porque em realidade, se não houver renúncia de nossa parte, não poderemos construir nada de bom. Além do mais, a mediunidade, intercâmbio entre mundo espiritual e material, reserva para cada um dos seus trabalhadores um caminho que, embora cheio de urzes, mas uma aurora esplendorosa ao término da caridade. Porque, segundo nos ensinam vocês mesmos, espíritos de caboclos e pretos velhos, o trabalho do médium corresponde exatamente a uma tarefa nobilitante e que ele aceitou, porque com maiores possibilidades ele pode alcançar o caminho da glória e, regenerando-se, ele pode também descontar as falhas, as faltas, porque não dizem também os crimes de encarnações passadas. O seu trabalho foi renúncia e torna-se valoroso, porque ele está trabalhando para si, também ajudando seus irmãos a progredirem nesse mundo, e embora que ele aceita como provas e expiações, ele também vai chegar ao seu ponto culminante do mundo de regeneração. Por isso, querido Pai Antônio, nós estamos felizes, porque há 25 anos apenas somos calouros nesse trabalho de pesquisa, principalmente aprendizado imenso, dessa maravilha, a sua sapiência que nos traz a Umbanda, seja essa o Caboclo Sete Encruzilhada que nos ensinou, ou esta sincretizada com os trabalhos dos nossos irmãos que se afinam mais e ainda com as práticas e sistemas vindos da África. Entretanto, nós percebemos e sentimos por intuição que tudo isso foi preparado na espiritualidade, de forma que a terra do cruzeiro trouxe, preparado de maneira que eu chegasse à ponta em que o emissário do Senhor viesse, especialmente dizer aos filhos da terra de Santa Cruz que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Estamos felizes, Pai Antônio. Chegou com Deus. Chegou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O que era, meu pai? Salve. Nota do autor. Nesse trecho, pelo fato de ouvirmos o ponto do Caboclo Sete Encruzilhadas novamente, esse retomou e prosseguimos na palestra. É assim foi feita a nossa Umbanda no Brasil. Passaram-se anos e tudo aquilo que eu disse, apelando para quem está presente de muitos atos que me acompanha falando, pedindo e fazendo exemplos de Jesus quando passou na terra, quando ir da Palestina para a Galileia, foram ao seu encalço pedir harmonia para sua casa, e a resposta foi essa: vocês fechem os olhos para a casa de seus vizinhos, fechem a boca para não se virar contra quem quer que seja, não julguem para não ser julgados, e pensem em Deus, que a paz entrará em suas casas.
E assim foi feita a nossa Umbanda no Brasil. Passaram-se anos e tudo aquilo que eu disse, apelando para quem está presente de muitos anos e me acompanha falando, pedindo e fazendo exemplos de Jesus quando passou na terra, quando ia da Palestina para a Galileia, e foram em seu encalço pedir harmonia para sua casa. A resposta foi essa. Vocês, de novo, nossa... Vocês fechem os olhos para a casa de seus vizinhos, fechem a boca para não se viar de quem quer que seja. Não julguem para não ser julgados, pensem em Deus e a paz estará em suas casas. É do Evangelho, e tomaram por ensinamento as minhas palavras, e a tenda começou a seguir seu ritmo, e aquilo que eu desejava. Passado alguns anos, em 20 poucos, em 18 no fim da guerra, eu ensinava que camadas negras baixariam ao planeta Terra e que em 69 e 68 esses espíritos já estariam reencarnados em outros corpos, enviando grandes perturbações a este planeta. A mulher perderia a honra e a vergonha e o homem o caráter. As tantas três assiste a primeira, não é verdade? Entretanto, a Igreja e o Vaticano estavam incrédulos. Eu sentia que os tempos se aproximavam. E o tapa no filho rejeitado, porque os críticos seriam os primeiros a querer ouvir as ordens emanadas do Vaticano. Este, vendo o estado em que está isso aí, atualmente estamos sabendo que se passa pelo mundo inteiro. Infelizmente, já não tem mais aquele respeito pela palavra do Papa. Infelizmente, a religião, seja ela qual for, desde que tenha por base acreditar em Deus, acredito que seja uma boa religião. Desejar ao seu próximo o que deseja para ti, cumprir os mandamentos da lei de Deus, é ser perfeito, principalmente em qualquer religião, mas principalmente na religião espírita, para que o médium seja um instrumento que possa ser tocado por qualquer professor de música que venha executar uma sinfonia. Por isso, meus irmãos, criei as 7 tendas, na capital da República do Distrito Federal. Os mais humildes tragam amor no coração, mas o amor de irmão para irmão, porque as vossas mediunidades ficarão muito mais limpas e puras e dignas de qualquer espírito superior que possa baixar. Que os vossos aparelhos estejam sempre limpos e que os vossos instrumentos estejam sempre afinados com as virtudes que Jesus pregou na terra, para que tenhamos boas comunicações, boas proteções, para que todos aqueles que correm em busca do socorro nas nossas casas da Umbanda, nas nossas casas de caridade em todo o Brasil. Meus irmãos, este aparelho já está velho, já com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Se eu disser que o ajudei para que ele pudesse casar, para que não ficasse andar dando cabeçadas, para que se fosse um médium aproveitado, como eu disse na federação, e está lá escrito, fui procurar as mediunidades que ele tinha para fazer a nossa Umbanda no Brasil. Desde das 7 tendas criadas por mim no Distrito Federal, muitas tendas têm saído para fazer a caridade ao seu semelhante e nos seguir. A lembrança que Jesus veio ao planeta Terra na humilde manjedoura não foi por acaso. Não foi porque o Pai assim quis o determinou, porque podia ter procurado uma casa e um potentado daquela época. Mas não foi escolher aquela que seria a mãe de Jesus. O Espírito vinha traçar a humildade, os seus passos para ter paz, saúde e felicidade. Aproveitando o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou neste planeta, numa humilde manjedoura, o anjo que anunciou a Maria que ali ia ser mãe sem ser esposa, que a estrela que ele iluminou aquele estábulo, que levou os 3 reis magos à sua presença, vinde até vocês iluminados os vossos espíritos, tirando do escuro aquelas maldades por pensamentos, práticas e ações que tinham pensadas ou praticadas. Que Deus perdoe tudo aquilo que vocês tenham feito. E que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Assim seja. E meus irmãos, como o menor espírito que baixou na terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos espíritos que me rodeiam neste momento, eu peço que eles sintam as necessidades de cada um de nós, que ao sairdes desse tempo de caridade, que encontreis caminhos abertos, os vossos enfermos melhores e curados, e saúde para sempre as vossas matérias. Com paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e serei sempre humilde, Caboclo 7 Encruzilhadas. Em 1971, a senhora Lília Ribeiro, diretora da tenda, gravou uma mensagem do caboclo na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade.
No ano de 1971, dia após a fundamentação da Umbanda completar 63 anos, reuniram-se na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, médiuns e assistidos para ouvir a palestra proferida de Zé de Moraes e pelo senhor Caboclo Sete Encruzilhadas. Eis a palestra. Chegou com Deus, chegou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ao meu lado está o Caboclo Sete Encruzilhadas para dizer a vocês que esta Umbanda, tão querida de todos, nos fez ontem 63 anos. Na Federação Espírita do Rio, presidida por José de Souza, conhecido por Zeca, rodeada de gente velha, homens cabelos grisalhos, um enviado de Santo Agostinho me chamou para sentar à sua cabeceira. Havia uma ordem. Ele fora jesuíta até aquele momento e chamava-se Gabriel Malagrida, e aquele instante iria anunciar a lei de Umbanda, onde negros e caboclos pudessem se manifestar, porque ele não estava de acordo com a federação, que não recebia negros nem caboclos. Pois, se o que existia no Brasil eram caboclos, eram nativos, se quem veio explorar o Brasil trouxe para trabalhar e engrandecer neste país os negros da costa da África, como uma federação espírita não recebia caboclos e negros, então disse o espírito: amanhã, na casa do meu aparelho, da rua Floriano Peixoto, número 30, será inaugurada uma tenda espírita com o nome Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda da Umbanda, onde o negro e o caboclo possam trabalhar. Houve balbúrdia, embora eles reconhecessem a minha mediunidade. Mas eu era muito moço e havia completado 17 anos, e por doença havia sido levado na federação porque os médios não me davam jeito. Esse espírito que nós chamamos de chefe, Caboclo das Sete Encruzilhadas, se manifestou na federação, chamando por aqueles de senhores todos os cabelos grisalhos para assistir a primeira da sessão da Umbanda em minha casa. E o presidente perguntou: e o meu irmão acredita que irá alguém lá amanhã? A resposta do Caboclo Sete Encruzilhadas: colocarei no cume de cada montanha que circunda Neves uma trombeta tocando e anunciando a existência de uma tenda espírita, onde o negro e o caboclo possam trabalhar. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1908. No dia 16 de novembro, a nossa casa ficou cheia e eu posso dizer aos meus irmãos: só o fiz levado por esse espírito que é o nosso guia, porque eu não queria aceitar, estava sem saber, achando uma coisa extraordinária. Peraí, gente, dá uma perdidinha aqui, peraí. Houve balbúrdia, embora eles reconhecessem a minha mediunidade, mas eu era muito moço. Havia completado 17 anos e por doença havia sido levado para a federação que os médicos não me davam jeito. Esse espírito, que nós chamamos de chefe, Caboclo Sete Encruzilhadas, se manifestou na federação, chamando aqueles senhores, onde todos os caboclos grisalhos, para assistir a primeira sessão de Umbanda em minha casa. E o presidente perguntou: e o meu irmão acredita que irá alguém lá amanhã? A resposta do Caboclo Sete Encruzilhadas: eu colocarei na montanha de que circunda. Colocarei no cume de cada montanha que circunda Neves uma trombeta, tocando e anunciando a existência. Uma tenda espírita onde o negro e o caboclo possam trabalhar. Isso aconteceu em 15 de novembro de 1908. No dia 16 de novembro, a nossa casa ficou cheia. Posso dizer aos meus irmãos: só o fiz levado por esse espírito que é o nosso guia, que eu não queria aceitar. Estava sem saber, achando coisa extraordinária. Eu iria assumir a responsabilidade de ter uma tenda espírita e receber um guia para fazer o que os doutores fossem lá buscar. Perdão, gente. A cura para seus entes queridos. Nota do autor, agora incorporando Caboclo Sete Encruzilhadas, continua: meus irmãos, tudo isso se deu. O meu anunciar da tenda foi tornar o meu aparelho a começar a curar aqueles que estavam lá. Fosse por isso que fosse por aquilo. Mas Deus é sumamente misericordioso. Levou um cego e outras pessoas, como também paralíticos, na tenda da piedade na minha frente. E eu disse, apelando para quem está presente e que há muitos anos me acompanha, falando, seguindo e trazendo resposta, foi esta:
vocês fechem a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não serem julgados. Pensem em Deus, que a paz estará em suas casas. Tomam as minhas palavras como um ensinamento. E a tenda começou a seguir o seu ritmo e eu desejava. Na década de 1920, com o fim da guerra, eu anunciava as camadas negras baixariam no planeta Terra. E que em 1968 e 1969 esses espíritos já estariam encarnados em outros portos e viriam fazer perturbação a esse planeta. A mulher perderia a honra e o homem o caráter. Entretanto, eu sentia que os tempos se aproximavam e que os bispos seriam os primeiros a não querer ouvir as ordens emanadas do Vaticano. Por isso, irmãos, criei as 7 tendas da capital da República no Distrito Federal. A primeira foi criada e entregue à nossa irmã Gabriela. Mais tarde, 2 ou 3 anos depois, passei para o José Meirelles, que era um deputado federal que havia ido à tenda da Nossa Senhora da Piedade em busca da cura da sua filha. E a resposta do velho pai Antônio: vá à sua casa, no último canteiro, vai mexer a terra e achar umas raízes, vai cozinhar as raízes e dar à sua filha e ela estará curada. Eram batatas, porque naquela época ainda não haviam florido e ainda estavam embaixo da terra cheia de raízes. Foi um esteiro, foi um elo, um braço direito para me ajudar a fazer o que a Umbanda chegasse ao ponto que está chegando. Criei a tenda de Nossa Senhora, da guia de Oxóssi. Criei a tenda de Oxalá, a tenda Jorge, tenda de Xangô, a tenda de Santa Bárbara e finquei 7 tendas. Depois de funcionarem, formadas essas tendas, vamos criar a Federação de Umbanda no Brasil. Chamei Idelfonso Monteiro, Maurício Marcos Lisboa, Major Alfredo Ramalho, hoje general, e enfim juntei 5 pessoas para fazermos a Federação de Umbanda no Brasil. Mais tarde, a Tenda da Piedade continuou a trabalhar, contando com a assistência desse aparelho por quem de fato continuou a produzir, a curar, ajudando uma casa de saúde, pois os médicos nos procuravam, iam à casa do meu aparelho para saber quais os loucos que tinham cura, dando os nomes e apontando, e aqueles que eram atuados por espíritos, nos afastávamos desses espíritos e a loucura passava. Mais tarde, veio então a formação de um jornal para a divulgação de nossa Umbanda, e para isso contamos com o secretário de tenda, Luiz Marinho de Cultura, com Leal Souza e outros que eram fervorosamente espíritas, pelas coisas que sentiam, pelas coisas que recebiam, pelas graças de Deus. Meus irmãos, a Umbanda continua. Nasceu em 1908 na Federação Espírita de Niterói. Hoje a Umbanda está em todos os estados. Médiuns saíram daqui porque eu não pude levar o meu aparelho até lá, mas levei-o ao estado de São Paulo, onde criei mais de 20 tendas, em Minas do Espírito Santo, porque curas foram realizadas e foi necessário criar tendas espíritas, e a nossa Umbanda querida nesses estados. A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade. Eu previno sempre aos companheiros há muitos anos. E a vil moeda vai prejudicar a Umbanda. Médios que irão se vender e que serão mais tarde expulsos, como Jesus expulsou os veredilhões do templo. O perigo do médium homem é consulente mulher. O perigo do médium homem é consulente mulher, do médium mulher é consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores que procuram atacarem as nossas casas façam com que o toque alguma coisa no coração da mulher que fala ao pai de terreiro, como no coração do homem que fala à mãe de terreiro. É preciso haver muita moral para que a Umbanda progrida, seja forte e coesa, assim como qualquer religião. Umbanda é humildade, amor e caridade. Esta é a nossa bandeira. Nesse momento, meus irmãos, que rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil, caboclos de Oxóssi, de Ogum, de Xangô, eu, porém, sou da falange de Oxóssi, meu pai, e não vim por acaso. Trouxe uma ordem, uma missão. Meus irmãos, sejam humildes, tenham amor no coração. Amor de irmão para irmão, porque a vossa mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores que venham baixar entre vós. É preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção daqueles que vêm em busca de socorro nas casas de Umbanda. Meus irmãos, meu aparelho já está velho, com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Eu posso dizer que eu ajudei a casar. Nossa, eu reli tudo isso.
para que se não tivesse dar a cabeçadas, para que fosse um médio aproveitável pela sua mediunidade, eu pudesse implantar a nossa Umbanda. A maior parte que trabalham na Umbanda não se passaram por essa tenda, passaram pelos que saíram dessa casa. Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta na Terra na humildade em uma manjedoura, não foi por acaso. Assim o Pai determinou. Podia ter procurado a casa de um potentado na época, mas foi escolher aquele que se havia de ser sua mãe. Este espírito que vira traçar a humildade e os passos para obter a paz, a saúde e a felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou à terra, sirva de exemplos, intuminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade por pensamentos ou práticas. Que Deus perdoe a maldade dos que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e lares. Fechem os olhos para a casa do vizinho. Fechem a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não ser julgado. Acreditai em Deus e a paz estará em vosso lar. É dos evangelhos. Eu, meus irmãos, com o menor espírito que baixou na terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos companheiros que me rodeiam neste momento, peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós, que ao sairdes deste templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados, e que ao sairdes do templo de caridade, encontreis os caminhos curados em vossa... Encontreis vossos caminhos abertos, vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre em vossa matéria. Com um voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, serei o humilde caboclo das 7 encruzilhadas. Transcrição de trechos da fita cassete número 50, gravada pela Lila Ribeiro. Transcrevemos abaixo parte da entrevista com o Sr. Zélio Fernandino de Moraes, no dia 22 de outubro de 1970, que faz algumas referências aos Exus. Gravação com a voz de Zélio. Nota do autor. Em trajetória histórica na linha branca da Umbanda, sempre ouvimos falar em Caboclo e Preto Velho, mas em nenhum momento sobre os Exus. Portanto, vemos agora alertar para os ensinamentos do Sr. Zélio de Moraes, calcados nas ordenações do Sr. Caboclo 7 Encruzilhadas. Lília Ribeiro, Sr. Zélio, é sobre o trabalho dos Exus. Existem tendas que dão consultas com Exus em dias especiais, além de consultas normais de pretos velhos e caboclos. Como o senhor vê isso? Vou pegar só um pouquinho de água aqui, gente, não? Zélio, o que ele respondeu. Eu sei disso, que há muitas tendas que trabalham com Exus, e não gosto porque com Exus. Eu não gosto porque é muito fácil se manifestar com Exu. Qualquer pessoa, médium, um mau médium, se manifesta com Exu. Basta ter um espírito atrasado, ou também fingindo um espírito. Por isso não gosto e fujo disso. Na minha tenda não se trabalha com Exu por qualquer motivo. Nota do autor. Vejam o que o Sr. Zélio diz. Na minha tenda não se trabalha com Exus por qualquer motivo. Podemos notar que o trabalho com Exus seria um trabalho especial, ou seja, seria chamado somente em caso de necessidade para resolver problemas específicos. Os Exus da Umbanda não são guias espirituais, portanto não procedem de atendimentos fraternos. Isso é reservado aos guias espirituais gabaritados para tal mistério. O Sr. Zélio também nos diz sobre a problemática da facilidade da mistificação, podendo ocorrer puro animismo, ou a presença de obsessores, quiumbas ou exus pagãos. Isso é uma coisa muito séria. A roupagem fluídica dos Exus Umbanda, bem como seus modos de ser, muito próximos aos humanos, facilitam muito a mistificação consciente ou inconsciente por parte dos médiuns incautos. O que eu entendo aqui é que ele quis dizer que para se trabalhar com uma densidade de um Exu, tem que ter uma afinação muito mais séria do que qualquer outra, talvez, porque é muito fácil ser confundido, mistificado, porque é uma energia que confunde mesmo, é complexo. Tem livros estudando especificamente sobre esses guardiões, porque
é forte realmente. Há muitas vertentes e como ele fala aqui sobre os Exus pagãos, são aqueles que deveriam, né, trabalhar em prol e também escolhe, como a gente escolhe aqui na Terra. Agora eu entendi, inclusive, o atendimento segundo. Nossa, vamos embora, voltar aqui. Ele não quis dizer, hein? Deixando claro, ele não quis dizer sobre o atendimento, ele quis dizer sobre a seriedade e o risco de se trabalhar com um. São linhas mais densas, é preciso muito conhecimento. Os Exus são guias espirituais, não procedem atendimentos fraternos. Eles não são guias de porque é a função, é a função. O Sr. Zélio também nos orienta para a propriedade da possibilidade. Lília Ribeiro, mas o senhor não considera o Exu um espírito trabalhador como todos os outros orixás? Zélio, depois de despertado, porque Exu é um espírito admitido nas trevas. Depois de despertado, que ele dá um passo ao caminho da regeneração, é fácil ele trabalhar em benefício dos outros. Assim eu acredito no trabalho de Exu. Nota do autor. Nesta pergunta, quando o senhor Zélio, depois de despertado que ele dá um passo no caminho da regeneração, é fácil trabalhar em benefício dos outros. Pode-se notar que esses espíritos pretendem um local melhor, pretendem uma posição melhor, e para isso escolheram o trabalho caritativo nos terreiros de Umbanda. Lilian Ribeiro, não haverá casos em que outros orixás vibrando em linhas não possam resolver de imediato alguns problemas de filhos e não seria Exu aí o mais indicado para resolver por estar mais perto materialmente, por estar mais aceito nos trabalhos materiais? Zélio, o outro adendo aqui, é porque ele é o mais próximo. O nosso chefe, o Caboclo Sete Encruzilhada, nos ensinou isso. Faz 60 anos que o Exu é um trabalhador. Como na polícia tem soldado, o chefe da polícia não prende, o delegado não prende, quem prende são soldados. Cumprem ordens dos maiorais, então o Exu é um espírito que se encosta na falange, que aproveita para fazer o bem, porque a cada passo para o bem que eles fazem vai seduzir esse espírito que está... Ixi. Nossa. Esse espírito obsedando alguém. Então esse Exu vai evoluir. É assim que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos ensinava. Então, por isso... Nossa, fez um sentidaço na minha cabecinha. Lília Ribeiro, de que modo Exu é um auxiliar e não um empregado do orixá ou vice-versa? Zélio, eu não digo empregado, é um espírito que tende a melhorar. Então, para ele melhorar, ele vai fazer a caridade junto com as falanges, correndo em benefício daqueles que estão obsedados, despertando e ajudando a despertar o espírito para afastá-lo do mal que ele estava fazendo, e então se tornar um auxiliar dos orixás. Nota do autor. Nestas duas perguntas, ele deixa claro que Exus são a polícia espiritual das casas de Umbanda e que trabalham sobre as ordens das linhas de trabalhos espirituais. Zélio nos ordena que Exus trabalham ostensivamente no auxílio dos obsedados e no trato direto com os obsessores, principalmente os que vêm do reino da Quimbanda, despertando das suas legadas mentais, das suas letargias mentais e convencendo-os a entregarem as falanges trabalhadoras do bem. Para o bom êxito dessas atividades caritativas, tem esses guias
como seus auxiliares, espíritos de todas as categorias, de todas as origens, mesmo as condições mais atrasadas, obedientes e identificados como as finalidades, animados de boa vontade, prestando serviços que lhes são perdidos, ordenados e possíveis na medida de suas forças, no exercício que constitui a mais eficaz e produtiva escada do aperfeiçoamento moral primário, sem que prejudicada para ser essa educação moral pela liberdade que lhe é permitida nos seus usos de costumes familiares, caracterizando sua origem com as que se tomam possíveis que aqueles que utilizam seu serviço, o seu próprio benéfico dessa causa santa, porque beneficia toda a humanidade. Entre aspas, Exus, como bem exemplificado por Leal de Souza em 1933, são espíritos com baixo grau evolutivo, o que os diferencia dos demais ao mesmo tempo em que permite a sua manifestação no ritual de Umbanda é o seu conhecimento sobre magia, manipulação de energia, que pode ter sido adquirido tanto em vida quanto já depois do desencarne. Possuem, portanto, grau de evolução baixo e sem comparação com os espíritos das demais 6 linhas. Já que Exu se encontra na 7ª, a linha de santo, que possui Santo Antônio como patrono. Por esse motivo, a sua manifestação na tenda Nossa Senhora da Piedade e nos sítios dirigidos pelo Caboclo Sete Encruzilhadas sempre ocorreu debaixo de grande respeito e cuidado com médiuns, data e local específicos. Geralmente, a manifestação dos Exus se fazia e ainda se faz somente necessária nas reuniões de descarga, sessões fechadas ao público, porque tem a única finalidade de fragmentar todo e qualquer resquício de energias negativas existentes na tenda e nos médiuns integrantes. As consultas não são autorizadas, pois, como bem afirmado logo acima, é seguido o entendimento que não há o porquê se consultar com espíritos, na maioria dos casos, possuem o mesmo grau ou inferior de evolução que o consulente. São os espíritos mais atrasados e mais cegos que se manifestarem na Umbanda. Não há vantagem, pois ainda não necessitam de instrução. Mas fica claro que os Exus cultuados na linha branca de Umbanda e Demanda, sim, podem fazer as suas descargas e trabalhar quando permitido, mas não dão consultas, assim como não se faz as obrigações para aproximação, ou melhor, contato mediúnico com essa qualidade de espíritos nos seus respectivos médiuns. Pedro Cris, médium da tenda espírita, oriunda da tenda Nossa Senhora Piedade. Colocamos uma parte da última frase em negrito para que todos atentem em que Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, não se usa de tais obrigações para firmar Exu e Pombagira em nenhum médium. Mas aí eu fiquei mais confusa agora. Mas no caso nessa época, né? Porque esse livro é antigo, né? Ele ainda falou muito claro sobre despertar eles. Eles podem trabalhar, eles podem ficar mais próximos. Então tem que estudar mais. Nós vamos ler mais sobre isso, que é só o primeiro livro. Segundo informações da senhora Lídia, neta de Zélio de Moraes e atual dirigente da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, o primeiro Exu que incorporou na tenda, sendo seu responsável, o senhor Marabô. Sendo-se o primeiro médium, o senhor Zica, irmã de Zélio, posteriormente passou a trabalhar com o médium da tenda, conhecido por senhor Pinto. Zélio de Moraes, em 67 anos de trabalhos ininterruptos, nunca incorporou um Exu. É porque não precisa, né? Transcrição da fita cassete 52. Pai Antônio incorporado em Zélio de Moraes na cabana de Pai Antônio das Cachoeiras de Macaú. Chegou com Deus. Chegou o caboclo das Sete Encruzilhadas. Nota do autor, Zélio fala: queridos irmãos, ao meu lado está o caboclo Sete Encruzilhadas para dizer a vocês que essa Umbanda não queria de todo...
tão querida de todos nós, fez ontem 63 anos, que na Federação Kardecista no Estado do Rio, presidida por José de Souza e conhecido por Zeca, rodeado de gente velha, os homens de cabelos grisalhos, um enviado de Santo Agostinho, me chamou para sentar à sua cabeceira, que trazia uma ordem. Fora jesuíta naquele momento. Poderiam se manifestar porque não estava... Peraí. Chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante ele iria criar a lei Umbanda, onde o preto e o caboclo poderiam se manifestar porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Pois se no Brasil o que existia eram caboclos e pretos nativos, que vieram e que foram explorados para explorar o Brasil, trouxe para trabalhar, para engrandecer este país, eram pretos da costa África, como que uma federação não recebia caboclo nem preto. Então disse o espírito: amanhã na casa do meu aparelho, na rua Floriano Peixoto 30, será inaugurada uma tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Esse aqui está muito repetido. Pois, meu irmão, tudo isso eu fiz, e o meu anunciar da tenda foi tomar o meu aparelho e começar a produzir e a curar aqueles que estavam lá. O fosse por isso ou fosse por aquilo, mas Deus, que é sumamente misericordioso, levou um cego e outras pessoas, como também paralíticos da tenda da piedade, na minha frente, e eu disse à vista de todos: se tem fé, levanta e caminha, porque quando chegar perto de mim estará curado. Passaram-se anos e tudo aquilo que eu disse, apelando para quem está presente muitos anos que me acompanham, falando e pedindo, trazendo exemplos de Jesus, quando passou na terra, que foram ao encalço pedir harmonia para a sua casa. A resposta foi essa: você fecha os olhos para essa casa de seus vizinhos, que a paz estará na sua casa. Nossa. Você fecha os olhos para a casa dos seus vizinhos, fecha a boca para não murmurar contra quem quer que seja e não julgueis para não ser julgado. Pense em Deus, que a paz estará na sua casa. É do Evangelho, e tomaram pelo ensinamento as minhas palavras, e a tenda começou a seguir. Passado alguns dias, já em 20 e poucos, no 18, fim da guerra, eu anunciava em camadas negras baixaria. Gente... Pessoal, essa entrevista, ela dessa coisa, me parece que ele fala a mesma coisa da que nós lemos ali atrás, o caboclo. Então eu vou começar a ler a partir da nota do pai Antônio, porque aqui eu já acho que já deu diferença. Entende? Então, se tiver alguma dúvida dessa carta, ela se repete. Ele explica de novo as mesmas coisas sobre a criação. Então, assim, é só porque, como eu tô lendo aqui agora também. Então, aqui, ó. Saravá, capitão major, como diz que hoje não é mais capitão, né, meu filho? Não é visto, meu filho? Como vai Londrina, meu filho? Com o tempo que não veio, tá? Com o tempo que o velho não vê ela. Nota do autor. Neste momento, vários médiuns pedem a benção dele, para não confundir a fala das pessoas com o guia espiritual, o que o pai Antônio falar, como colocamos em itálico. Deus lhe salva, meus filhos. Hoje o Sete Encruzilhada não falou. Ele quis agradecer aos fiéis, ele quis agradecer às fias do cavalo, mas cavalo, por 2 vezes, o cavalo queria interromper que o Sete Encruzilhadas falava. E ele acabou, como diz, vem tomando conta. Não é isso, meu filho? Cavalo não queria falar, ficou com vergonha de falar dos filhos, como dizia. Mas o velho agradece a Zéria com carinho e tudo isso, né, meu filho? Saravá, a minha passada, como dizem. Não tem pressa não, né, meu filho? Começou com pombinha branca, né? É pássaro?
Tem passarinho, como diz. O que você diz, meu filho, não tem passarinho aí? Tem. Tem tico-tico, tico-tico no fu, tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá não tem aí, meu filho? Tá bom. Saravá, Portugal. E o que, meu filho? Microfone? Microfone. É, para ouvir aí o senhor transmitir aí o seu verbo. Ah, tá bom. Eu quero dizer, nota do autor, nesse momento, pai Antônio puxa um ponto. Todo mundo quer Umbanda. Quer Umbanda. Mas ninguém quer saber o que é Umbanda. Mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento. Mas quer Umbanda. Saravá. Na minha tempo, tomava marafo. Hoje não pode beber marafo, né, meu filho? Então dá um bocadinho de água pro pai. Deus lhe sarva, como diz. Que assim seja. Saravá nos terreiros, como diz. Você que representa o terreiro de Ogum e a tenda de Ogum. Você sabe como Severino se desenvolveu? Sei sim, senhor, pois deveria por vezes ele conversando comigo. Ele era incrédulo, ele não acreditava em nada. Aquelas pessoas que não acreditam em nada, né, meu filho? É ver pra crer. Então pediu para levar um casal de pombos e o capitão Maé. E o capitão foi lá, como diz o orixá, fazer o trabalho. O sol estava bonito, ele disse que ia chover. E não podem se molhar, solta os pombos, eles vão sentar aqui. O pombo sentou, o Severiano falou espiando. Mas os pombos foi perguntar quem trouxe. O Severino que comprou ali das brechas. Como é que chama? O mercado. Não, quem trouxe foi quem comprou, fui eu. Aqui ele tá contando a história, né? Isso tudo é engraçado, mas eu ainda não vi nada de espiritismo, tá bom? Vai ver, passou a chuva, bateu palma, vem cá pombo, o pombo voltou, sentou-lhe no ombro e não acreditou ainda mais. Será? Isso é o espírito? É. Então me dá uma pedra, apanhou uma pedra e disse, vamos concentrar bem. Pensa em Jesus. Ele pensou, dele era o meu pedrada, ele ficou uns dias sem nem poder sair de casa com os olhos inchados. É verdade. Como dizer, teve que aprender, custou, mas aprendeu. Deus lhe salve. Está forte o Severino? Está bem sim, é que infelizmente nós recebemos a comunicação hoje, eu não pude ir lá. Você dá um abraço nele. Olha como tem Dumba, nota do autor, Dumba é mulher. Como diz, tem uma porção, não é verdade? Olha como diz, como é que tu chama a criança? O nome? É, Pedro. Pedro é um nome de respeito, meu filho, sabe disso? Quando a gente fala em Pedro, a gente bate no chão. Salva, 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 São Pedro. Salva, não é isso, meu filho? Não é mesmo? Capitão Major tá lembrando daquele pontinho, né? Não é pra você não, a gente puxava assim, ó. Tatá na Ruanda, eu na Calunga. Olha quanta dumba, de zigue, 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 eu sem nenhuma. Saravá. Todo mundo diz que é preciso zimbo, como dizem, não é, meu filho? Zimbo é dinheiro. Sabe? E vem ao terreiro. Meu pai, eu tô sem dinheiro, não tem nenhum vintém. Velho, então puxa aquele pontinho. Tem vintém, mamãzinha? Não tem, maminha? Não tem, não, minha cafu. Olha, tia Maria, como vem por aí. Tem vintém, mamãzinha? Não tem vintém, mamãezinha? Não tem, não, minha cafio. Olha, tia Maria, como vem sambando. Olha, tia Maria, como vem gingando. E assim nós vamos trabalhando na Umbanda, meu filho. Aqueles pontinhos antigos, né? Aquele tempo primeiro que puxaram pra mim foi zigue, zigue, zigue e eu sem nenhuma. Puxaram pra você? Então você era danado por mulher aí, meu filho. Ele agora disse uma coisa que devia ter saído sem querer. Que vale que não tem ninguém escutando. Nós estamos falando aqui só nós dois, não é? Por isso é criança. Olha, Pedro, que São Pedro te abençoe. Assim seja, São Pedro te abençoe. Vamos, quero pedir uma coisa. Pode pedir, como diz. Não sendo zimbo, meu filho, venho não tem zimbo. Sim, quero pedir ao Senhor que me dê bastante inspiração para poder realizar aquilo que realmente almejo realizar. Sou filho da terra, da tenda de São Jorge, iniciado e orientado com a força de Ogum. O médium tipicamente um médium de corrente, médium que procura, dentro da minha possibilidade de entendimento, dar o máximo benefício para aqueles que precisam. Hoje eu fui, digamos assim, empurrado para ajudar na União Espírita da Umbanda, que é originada na Federação Umbandista do Brasil, sob a inspiração do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A nossa luta é muito grande. E entendemos que nós
Se naquela época o caboclo iniciava uma nova etapa de trabalho mediúnico, me parece que nas atualidades da Umbanda, os médios da Umbanda precisam muito da doutrina, muito de esclarecimento espiritual. Eu não queria pedir ao Senhor e a esse grupo de espíritos que já vem trabalhando ao longo dos anos. Uma série de médiuns que desempenham uma missão importante na espinha dorsal da Umbanda, que esses espíritos possam nos ajudar a nos clarear a nossa mente e que nós tenhamos um equilíbrio de conduta, de ação, para que a espiritualidade possa nos ajudar a dizer aquilo que que nós entendemos e achamos que seja certo. Até semana que vem.